Olá, queridos ouvintes, bem-vindas a mais um episódio de Escrita por Luz. Hoje nós vamos falar aqui com o Dr. Fábio Batistuta. Esse médico eu já tentei trazer várias vezes para cá na primeira temporada e não consegui. E finalmente eu trouxe esse especialista em ultrassonografia fetal, medicina fetal. Ele é obstetra, ginecologista e, assim, um profissional de mão cheia que eu sou apaixonada e fez os ultrassons dos meus filhos. Graças a Deus, porque ele vê tudo, inclusive quando meu filho estava escondido no meu útero bicórnio, ele foi o único que conseguiu ver o rostinho dele. Então hoje eu trago aqui. Como poder amar alguém assim, se nem ao menos seu sorriso ele deu pra mim? Batistuta, para os mais íntimos. Tudo bem, Batistuta? Ei, Renata, boa noite. Boa noite. Bom dia, não sei pra qual Boa horário. noite, gente. Boa noite. E eu cheguei 30 minutos atrasada, que eu errei o horário. E olha só, ainda ganhei flores. Fala sério. Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Foi uma honra enorme ter feito os exames durante a sua gestação, ter conhecido o Léo, o Bruninho, antes de todo mundo. Isso eu posso falar. Primeira né? vez. E é um prazer estar aqui para poder dividir um pouquinho daquilo que eu faço no meu dia a dia com a sua audiência, né? Que você faz muito bem e ama, né, Batistuta? eu amo. Porque é incrível, gente. Às vezes o meu exame é basicão lá, rapidinho, e a gente fica lá um tempão, assim, é um carinho. E eu acho que falta isso hoje, né, na medicina. Essa humanização mesmo. E não essa humanização que tá na moda falar isso, mas é aquela que a gente sente e olha nos olhos e tem tempo pro paciente. E você tem isso demais, viu? Obrigado. Eu fico muito feliz. Eu acho que esse cuidado ele é fundamental para quem decidiu na vida cuidar de pessoas. Sim, exatamente. Né? Ainda mais quando você vai cuidar, geralmente, mães de primeira viagem, ou até dar um diagnóstico que você não tá a fim de dar, porque não deve ser fácil, né? Na ultrassonografia, dar um diagnóstico, né, ruim. Sim. E a gente tem que... eu te trouxe aqui até para falar para as mamães a importância, né, de um ultrassom, de uma pessoa que entende ler aquilo muito bem, como você. Fala pra gente um pouquinho dessa importância, né, dos ultrassons em dia, como que funciona. Bom, vamos lá. Sim, a ultrassonografia, ela é um exame complementar, né? Então, não substitui nunca a avaliação do obstetra, de todo o cuidado pré-natal. Então, a ultrassonografia é uma ferramenta, né, que ela ajuda o profissional a levantar informações sobre essa fase da vida do ser humano, que é o período desde a concepção até o seu nascimento. Né? Então, a gente procura, ao longo de todo esse desenvolvimento, a partir da observação da formação, crescimento, desenvolvimento dos órgãos, o amadurecimento da criança, né? Analisar a fisiologia, analisar a forma do bebê, a morfologia, né? E a partir dessa observação a gente extrai informações, né? Que, dependendo do contexto, ela nos ajuda a identificar problemas. Até problemas mais pra frente, né? Exatamente. No meu caso, que eu tive que tomar o AS, por exemplo. Sim. Isso é visto numa ultrassonografia. Sim. Aí existem algumas estratégias para a gente fazer ultrassonografia. Né? Basicamente, duas estratégias que a gente tem. Uma estratégia que é de rastreamento, né? Ou seja, a gente vai pegar um universo de gestantes e é como buscar uma agulha no palheiro. A gente vai passar num filtro para poder identificar o grupo de gestantes que merece o maior cuidado. Né? Então, isso começa lá no iniciozinho, quando a paciente teve um atraso de menstruação, está na dúvida se é uma gravidez, confirmou que é uma gravidez e a gente vai usar o ultrassom para ver, primeiro, se está dentro do útero, que é uma coisa muito importante. Ah, porque tem as gestações... Existem gestações ectópicas que chama, né? Principalmente a gestação na trompa, que é uma condição... Como que é? Conta pra gente. É uma gestação, tem um atraso menstrual, a mulher vai ter todos os sintomas de uma gestação, mas eventualmente pode vir acompanhada de dor e sangramento. Né? E isso acontece ali nas primeiras 5, 6, 7 semanas de gestação. E como a trompa, que é o lugar onde a maioria das vezes essa gravidez desenvolve, ela não foi feita para poder comportar uma gravidez, ela não tem capacidade de expansão como é o útero, pode acontecer de romper. Então tem que saber logo, né? Exato. E aí esse sangramento pode colocar a mãe em risco. Né? Pode e por isso que as mães perdem uma trompa às vezes, porque tem que tirar, né? Sim.
Né? E tem casos que não tem que tirar? Tem casos que não precisa tirar. Que legal. A tendência da medicina é a gente ser o mais conservador possível. Sim. Desde que isso não comprometa o bem-estar da mãe, nem represente um risco maior. Então, existem medicações que podem ser utilizadas nessa situação para poder interromper a gravidez. Na verdade, não é interromper a gravidez, porque vai evoluir com um abortamento, de qualquer maneira. Ela alojou num lugar ali que não era para estar alojada. Exatamente. Né? Então, mamães que vão tendo essa experiência, né, da gravidez nas trompas, tem solução, né? Isso. Você tem, na verdade, se tirar uma, tem a outra e pode engravidar da mesma forma, sim, né? Sim, sim. E mesmo quando a mulher não tem as duas trompas, né, por algum infortúnio ao longo da vida, né, a gente tem tecnologias que é a fertilização assistida. Olha, que né? legal, eu não sabia. Exatamente. A inseminação artificial, a fertilização assistida, ela originalmente era indicada para gestantes que não tinham capacidade de conceber espontaneamente. E como que é? Eu não sei o que é isso. A fertilização Tô falando assim, assistida. Assistida pelo médico, né? Você coloca em contato o espermatozoide com o óvulo. Ah, sim. Achei que era fora da barriga. A reprodução. Mas eu achei que era fora da barriga dessa mãe que não tem as trompas, não? Exatamente, fora da barriga. Fora da barriga. Fora da barriga. Né? Você encontra o espermatozoide com o óvulo fora da barriga, no laboratório, e quando o embrião começa a desenvolver, implanta ele já direto no útero. Sensacional, porque seja por essa fase que precisa das trompas. Das trompas ali, que onde o embriãozinho seria formado. Então, mas tem solução até para as mães perderem as duas trompas. Olha que notícia boa que a gente tem aqui. Exatamente. E vamos falar mais sobre ultrassonografia. Gestação de risco requer um acompanhamento maior de ultrassonografias? Como que funciona? Sim. Antes disso, assim, eu acho que é importante a gestante, a mamãe, saber o que é risco, né? Porque não existe risco zero em nenhum momento da vida. Em nenhuma gestação existe risco zero. Engravidou, exatamente. Isso é vida. Sim. Né? É um processo, um contínuo. Né? E que a natureza ela tem os propósitos dela, ela tem a maneira de encaminhar as coisas ali. Sim. Eventualmente, a gente como médico, eu tenho que tentar estar um passo à frente. Então, baseado em dados científicos, né? Baseado na maneira como as gestações evoluem, né? Como elas dão errado, entre aspas, como as gestações são perdidas, como as mães adoecem, a gente consegue estabelecer um perfil de gestante a partir de informações que tem uma probabilidade maior de sofrer algum dano ao longo da gestação, né? Então, quando a gente fala em risco, isso não indica uma previsão de uma fatalidade. Indica que, olha, pacientes que são portadoras de determinadas características então, merecem a gente ter um cuidado maior, né? E a gente tenta especificar qual cuidado. Para cada situação, a gente precisa de um cuidado especial. Especial, igual na minha primeira gestação, que era... Exatamente. Mais de risco que a segunda, né? Que a segunda foi mais tranquila. A gente tendo um histórico de uma evolução positiva, mesmo em quem carrega alguns fatores de risco, de certa maneira, isso minimiza o risco. Né? Então, a gente levanta informações como histórico pessoal, histórico familiar, levanta dados ultrassonográficos, aí tem momentos específicos da gravidez que a gente faz isso. Né? Então, a gente fez o ultrassom lá no inicinho, estabeleceu a data da gestação, que é talvez uma das informações mais importantes. Sim. A gente já vai programar todos os exames ao longo da gestação. Tem alguns momentos que a gente chama de janelas, né, onde a gente consegue extrair informações que, para a gente profissional, para nós médicos, elas são informações que são muito mais apuradas, assim, né, diminui muito a margem de erro. Então, por exemplo, um dos principais exames que a gente faz é o exame morfológico de primeiro trimestre, que é um exame que ele é feito ali entre 11 e até 13 semanas e 6 dias. Geralmente o morfológico é 20 semanas. Vocês antecipam ele, é isso? Não é que a gente antecipa, né? Na verdade, quando você vai avaliar um bebê, independente da idade gestacional, o que a gente analisa como ultrassonografista? A forma da criança. Entendi. A morfologia. Então, a gente vai avaliar a formação do cérebro, da face, do coração, dos membros, né? do abdômen, das vísceras abdominais, né? E isso é morfologia. Né? Então, o morfológico você pode fazer em qualquer momento da gestação.
né, do primeiro dia ao último dia. É que o morfológico, para nós, meros mortais, as mães, o morfológico é aquele exame lindo que mostra o bebê. Pra gente é o que tá escrito aquilo, mas Sim. não necessariamente. Isso é uma maneira didática da gente poder organizar os momentos, né, e o que se espera daquele exame. Né? Tipo, com 12 semanas tem um nucal. Exatamente. Então, o exame morfológico de primeiro trimestre, ele inclui a gente avaliar a translucência nucal, como você mesmo falou aqui agora. O que seria isso, para o pessoal saber? A translucência nucal é um sinal, não é uma malformação, né? Que a gente mede um espaço que tem entre a musculatura da nuca e a pele, que quando ela está aumentada de tamanho, está espessada, isso aumenta o risco de algumas doenças. Sim. Existe associação do aumento da translucência nucal com mais de 100 doenças. Que tem a síndrome de Down, tem a de Turner, tem... Várias, né? Nanismo, erro inato metabolismo. Então, muita coisa é medida pela nuca. Não é que a gente faz para isso. Como a gente está medindo o bebê, avaliando a morfologia, a gente está fazendo um checklist, a gente tenta identificar os padrões de desenvolvimento. Então, a gente sabe que todo ser vivo, durante a concepção, formação e crescimento, ele respeita padrões na sua formação. E é esse padrão que nos identifica como espécie. Então, a gente sabe que um inseto é um inseto porque ele tem uma morfologia típica e evolui. A gente sabe que o mamífero é um mamífero e o ser humano é a mesma coisa. Então, só que a gente sabe que durante esse desenvolvimento, né, a gente tem um padrão que é detectável e a gente tem os desvios desse padrão. Né? Que também faz parte, é atípico, aquilo que é atípico. Né? Então, a gente não vai fazer um exame para ver se tem síndrome de Down. A gente vai fazer um exame para ver se o desenvolvimento daquela criança está respeitando aqueles padrões. Sensacional. Quando você começa a identificar que determinadas medidas, determinado aspecto está fora do padrão, a gente acende uma luz amarela. Fala assim, opa, peraí, o que está causando isso? A gente sabe que quem determina esse padrão de desenvolvimento nas espécies é o código genético. Né? E a influência do meio na manifestação desse gene, né? na maneira como o organismo ele é construído e desenvolve. Então, assim, o objetivo principal do ultrassom é a gente cuidar daquele bebê. Né? Sim, quanto antes você diagnosticar qualquer tipo de atipicidade, se essa palavra existe, melhor ainda. Sim. Isso é uma prevenção até para a mãe... saber e tomar as melhores providências, né? Até porque, às vezes, tem que intervir com alguma cirurgia fetal, nesse caso. Sim. Gente, ele é especialista em cirurgia fetal. Vocês têm noção do que é isso? Cirurgia fetal, no dia que ele me falou, eu fiquei, isso existe? Eu não sabia, tá? Então, acho que muita gente não sabe. Cirurgia fetal é o seguinte, o bebezinho tá dentro da barriga da mãe, deu alguma malformação, deu algum problema, deu alguma coisa que saiu um pouco da linha, igual o Batistuta tá falando, tem um médico especialista, no caso o Batistuta, que vai lá, faz a cirurgia com o feto dentro do ventre da mãe. Vocês têm noção? Tem casos, que eu sei que o Batistuta já me contou, porque eu sou super curiosa, tem casos que tiram o bebê, né? A gente não chega a tirar do útero de dentro, a gente expõe o útero, exato. Isso, você sabe falar melhor que eu. Mas... Isso. Para fazer a cirurgia, tem uma minutagem ali, né? O tempo que pode fazer isso e volta, não é isso? Sim. Sensacional. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Mas conta aí pra gente. E aí, tem casos que tem que fazer cirurgia fetal e você pode diagnosticar antes, né? Exato. A ideia de quando a gente está investigando uma gestação, né? E está olhando aquele bebê, a gente tem que entrar com o coração limpo, assim, né? Não é buscar para uma doença. Sim. A gente tenta detectar esses padrões de alteração e, diante dessa alteração, a gente tem que perguntar, olha, por que está assim? E, eventualmente, a gente tem que investigar de maneira mais profunda. Né? E uma das causas de alterações são alterações genéticas, são síndromes, como a síndrome de Down, a trissomia do 18, que é o Edwards, né? Do 13, o Turner, como você disse. Turner dá com uma bolsinha atrás, Pode né? dar uma bolsinha, exato. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo essa semana que uma mamãe da nossa comunidade, ela escreveu um texto lá, lindo e tudo, contando, né, que recebeu essa notícia e que não está sabendo tanto lidar, e a gente está dando uma super força para ela, porque falou que as chances de sobreviver, né, do bebê também são pequenas e tudo, e todo mundo dando força para ela, que vai dar tudo certo. Então, essa corrente é muito legal também, que as mães se ajudam. Então, quanto antes souber, melhor, né? Melhor.
né? E a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente está avaliando um bebê, a gente não está avaliando uma doença. Uhum. É o filho, É um filho. daquele casal, daquela família. Que é bem-vindo. Bem-vindo e ele é perfeito, independente, Sim. né, de qualquer problema que ele possa carregar. Perfeito, desejado. Importante para mim, né? Então não tem nenhuma gestação que tem menor ou maior importância. Sim. Né? A gente tem que olhar para cada família, para cada criança de uma maneira muito distinta, né? E acontece que a gente não vai conseguir solucionar todos os problemas, né? A medicina, infelizmente, a gente tem limitações, né? Mas o que não quer dizer que diante de uma limitação como essa, a gente não possa cuidar. Sim, com né? certeza. Porque é uma oportunidade de transformação. Eu até lembrei de um caso de uma pessoa que acabou de vir aqui, a Carol, das Quadrigêmeas. Ela consultou com você também, não é? Sim. E ela falou que tinha riscos, né? Muito. Quadrigêmeos barra pesado. É muito doido. Ela contando os bastidores, acho que a gente nem sei se a gente trouxe pra cá, não lembro, mas ela contando os bastidores que o médico tinha que falar, olha, pode ser que uma das meninas não sobreviva, porque uma tá alimentando mais que a outra, isso e aquilo. Eu não lembro direito qual que eram, né, os percalços. Sim. Se fosse você, eu não fazia o enxoval todo ainda. Tipo assim, precavia de tudo quanto é jeito. Então, assim, é muito doido, né? Porque o ultrassom é muito importante. É um rastreamento, assim, muito exato, né? Doppler também, né? Sim, é uma ferramenta dentro da ultrassonografia. Conta pra gente do Doppler. Porque a gente lê aquele nomezinho lá, Doppler, e fala, que é isso? E é tão importante, né? Ele é muito importante. Né? Tão importante quanto avaliar a anatomia do bebê, o Doppler é uma ferramenta dentro do ultrassom que a gente capta movimento de partículas, né? Então, a gente consegue identificar a movimentação do sangue dentro do vaso, né? E a maneira da gente fazer isso é colorindo ali, então por isso que fica aquele azul e vermelho. Então, ele indica a direção do fluxo, a velocidade do fluxo, e a partir disso a gente consegue calcular alguns índices que são importantes para a gente fazer a análise, né? Está alimentando bem? Exato, tudo, né? O Doppler ajuda a gente a identificar a anatomia do bebê. A partir da vascularização, a gente consegue identificar os órgãos, né? Algumas malformações ele é necessário, mas principalmente o Doppler ele é usado para a gente avaliar o risco que a mamãe tem, né? De desenvolver algumas doenças, como a pré-eclâmpsia, por exemplo. Né? Ele ajuda no meu caso, ajudou. Exatamente. Então, quando a gente identifica, baseado no exame de primeiro trimestre, lá no morfológico de 11 a 13 semanas, a gente faz o Doppler de uterina, colhe a história da mãe, mede a pressão nos dois braços simultaneamente, né? E usa um software que calcula todas essas variáveis e fala o seguinte, olha, a chance de desenvolver uma pré-eclâmpsia, uma restrição de crescimento é alta ou é baixa. A luzinha amarela dá uma acendidinha ali. Exatamente. Né? E a gente tem a oportunidade de fazer a profilaxia, que é entrar com medicações que chegam a reduzir o risco de uma pré-eclâmpsia grave, precoce, em 85%. Nossa, é maravilhoso. Então, isso como uma medida de saúde pública tem um impacto absurdo, porque a pré-eclâmpsia ela é responsável por parto prematuro, ela é responsável por complicações maternas graves, inclusive risco de mortalidade materna. Nossa, e a gente prevenindo e diminuindo essa incidência, a gente consegue levar a gestação mais tempo, né, para que o bebê amadureça e tenha condições de viver fora do útero, né? E a gente diminui o impacto dessa doença para a mãe também, para o conjunto. E acaba que uma coisa leva a outra, porque a mãe tá lá, deu pré-eclâmpsia, o bebê vai nascer, vai precisar de ajuda para respirar. Então, assim, é muito importante essa profilaxia. Profilaxia? Exatamente. Profilaxia que fala. Exatamente, é uma prevenção. Porque, na verdade, nas minhas 2 gestações, foi identificado que eu teria lá na frente problema lá para a 36ª, 37ª, na primeira gestação. Eu tomei o AS e na segunda gestação deu a mesma coisa. Eu tomei um pouquinho mais da dose. Não sei o que significa isso. Mas o maravilhoso é que meus 2 filhos vieram, né? Um veio de 38 e o Bruninho veio um pouquinho mais apressado, né? Exatamente. Ele veio de 37 e 2, mas correu tudo bem. Graças a Deus. Eu acho mais para você que ficava para lá e para cá a gestação inteira. Eu acho que o Bruno veio mais cedo porque ele engordou mais.
E meu útero bicórnio não suportou tanto. Ele já estava preparado para vir. Era a hora dele. Mas é muito importante isso, né, Batistuta? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero ficar fazendo muito ultrassom, que faz mal, que faz isso, faz aquilo. Gente, tá ali, a tecnologia tá ali para nos ajudar, para nos amparar. Às vezes sua gestação tá tomando um rumo ali perfeito, e no meio do caminho acontece alguma coisa. Eu tô aqui com o Batistuta, ele pode falar com propriedade, né? Sim. A gestação pode estar lisa ali, linda, e de repente... A gente tem alterações. Tem uma diabetes gestacional, igual eu tive, ou uma pré-eclâmpsia. Então, assim, o acompanhamento faz mal o ultrassom pro bebê? Não faz, né? Os equipamentos de ultrassom hoje, eles são extremamente modernos. Não esquenta o bebê? Não esquentam. Primeiro, assim, que não é onda contínua, porque você tem o ultrassom da fisioterapia, que ele aquece o tecido. Sim. Mas é onda contínua, uma frequência mais baixa. Então, isso é um mito hoje em dia. Sim. Mas no passado... O próprio aparelho, ele limita a potência. A gente, sabe, mesmo que você queira aumentar... Ai, que bom, gente, porque eu vivia lá pra ver bebê. Então, assim, a gente não tem nenhum trabalho associando a realização do ultrassom com problema no feto. A maioria das informações que a gente tem, elas não são comprovadas. Free ultrassom, gente. Agora, acontece assim, é uma ferramenta médica, apesar da gente ter a questão lúdica, que ela é muito importante também, né? Isso dá uma aproximada da mamãe com o bebê, Total. né? A gente então, fica com assim, vontade de ter outra ultrassom para ver de novo. Muito louco. A gente brinca com isso, né? Mas não é o enfoque do profissional que está investigando, né? Não, na verdade eu fiz muitos ultrassons porque era gestação de risco, então eu tive mais ultrassons. Exato. Mas eu vou confessar aqui para vocês que o doutor Guilherme, no finalzinho da gestação, falou assim, você quer um ultrassom da ansiedade? Eu falei, qual? Ele, pra você não ficar ansiosa igual você tá? Eu falei, quero. Então tá, você marca lá. Eu ia lá no Batistuta. E o Batistuta nem atende mais ultrassons assim, né? Do uso de dia a dia, porque ele especializou mesmo em ajudar essas mães que têm, né? Tem dedicado mais tempo, né? A medicina fetal mesmo, né? Os casos alterados. Não que eu não faça, eu faço bastante, pelo Sim, contrário. mas é porque virou um propósito seu, assim, muito forte, porque eu acho que profissional capacitado igual você, eu acho assim... A gente tem uma equipe muito boa, né? Você tem o Chico, a Mari, né? O doutor Francisco, a Mariana, pessoal, os meninos da Fetale. Fetale. A Fetale é uma empresa, né? Que vocês são sócios, né? Isso. A origem da Fetale era exatamente para a gente dedicar às gestações de alto risco e alta complexidade. Então, assim, o DNA da Fetale, a gente começou com esse propósito. Né? Tanto é que a gente está muito junto lá com o pessoal do alto risco obstétrico, né? O Schneider, o Gui, Sim, eles são os meninos todos que são excepcionais. Sim, né? são A gente tem um respaldo da neonatologia, a Mona teve aqui, Verdade. que é fantástica, né? As meninas da pediatria, a Bárbara. Sim. Né? E eu já fiz o ultrassom Thiago, com a maioria, Carol, né? São maravilhosos. Então, assim, a gente tem uma estrutura, quando a gente vai falar em tratamento do feto, né? Não é só o que eu estou fazendo ali, a cirurgia. Existe toda uma programação, existe todo um segmento dessa criança, desde o diagnóstico, da confirmação da doença, né, da detecção de outros fatores agravantes, da condução, da realização da cirurgia, da condução dessa gestação, que ela se torna mais arriscada até o máximo que dá para a gente levar, com segurança, né? Com segurança. Então, é um trabalho que é feito a várias mãos, são várias equipes ali. Legal. Né? O pessoal da cirurgia pediátrica, da neurocirurgia pediátrica, da neonatologia. E vem gente de fora, né? Para tratar com vocês. A gente tem de vários estados aqui. Eu vi no Instagram uma menina que veio de São Paulo. A gente tem... Uma menina nova. Que ela escreveu... Ela é do Rio, escreveu um texto que eu chorava. Eu chorava. Emocionante. Eu chorava copiosamente. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Porque você me contou no consultório que vocês ficaram super próximos. Não tem como, né? Ainda história... teve, assim, a Malu, ela tinha, quando ela chegou, se eu não me engano, Malu, vou falar, senão me xinga depois, tá? Mas ela novinha. Malu, eu que puxei aqui, do caminho. E ela toda miudinha, assim, sabe? Parecia uma menininha e com uma patologia extremamente grave, uma doença muito grave que chama hérnia diafragmática congênita. É uma malformação do músculo da respiração. E essa malformação não deixa o pulmão desenvolver. E o bebezinho, quando nasce, não consegue respirar e ele acaba vindo a óbito em questão de horas. Nossa Senhora. Então, assim, tem uma taxa de mortalidade muito alta, né? E existe um procedimento que a gente faz na cirurgia fetal, que a gente coloca um balãozinho, faz uma cirurgia por fetoscópio, uma fibra ótica ali de 2 milímetros, vai lá dentro da boquinha do bebê, na garganta do bebê e coloca um balãozinho na traqueia. E obstrui a traqueia, temporariamente.
né? E isso faz o pulmão desenvolver, ajuda no desenvolvimento do pulmão. Ai, que legal. E isso tira o bebê de um risco ali de 5% de sobrevida, ou seja, 95% de mortalidade, e a gente leva para uma taxa de sobrevida de 50% a 60%. Dependendo da Que é gravidade. maravilhosa, mas a mãe fica ali, né? Quase no meio a meio, né? A gente aumenta muitas Aumenta vezes a muito. taxa de sobrevida, apesar de ainda Sim. a gente ter uma taxa de perda muito alta, né? Nossa. Mas... E é Ela maluco veio de quando... São Paulo, né? Não, ela é do Rio, mas ela morava do no Rio. sul de Minas. Ah, tá. Então eu errei. Tá. E ela veio e fizemos diagnóstico, operamos o bebezinho e nasceu e felizmente ela recebeu alta super cedo da UTI, o que é um caso assim atípico do ponto de vista positivo, né? Porque são bebês que têm uma taxa de permanência longa na UTI. Quanto tempo que ela ficou? Ela ficou um mês na UTI. Um mês. Era menina? E Era foi uma embora menininha? para casa respirando com ar ambiente, uma menininha. Que né? legal. E isso aí, gente. Tem E, preço isso e é não. muito emocionante, assim, porque você via aquela menina, ela sofreu um processo de transformação e você via debaixo de seus olhos, assim, ela amadurecendo, sabe? Com uma patologia grave, múltiplas cirurgias, todo o cuidado pré-natal. Ela teve que se mudar do interior para vir para Belo Horizonte. Ela ficou uns 3 meses aqui? Ela você ficou me falou? bastante tempo aqui, não lembro exatamente. Ela acompanhou com o Gui também. Ah, que legal. Não sabia. Foi com o Gui? Eu acho que sim. Normalmente o Gui que acompanha nossos casos operados. E aí ela nasceu, né? No caso dela eu participei do parto também, porque a gente precisava fazer uma intercorrência durante a cesariana. Então ela teve as cirurgias... Foram 2 cirurgias no pré-natal, uma para colocar o balãozinho, a outra para tirar. E depois, E depois durante o parto, a gente teve que fazer uma junto com a cirurgia pediátrica para assegurar as vias respiratórias. E aí nasceu, foi para UTI e teve todos os cuidados, né? E a Malu, assim, ela foi uma guerreira, ela ficou ali do lado o tempo inteiro, sabe? E vê-la sair do hospital. Com um pacotinho no colo. Com um pacotinho no colo, sabe? Assim, com respiração ambiente, sem intercorrência, né? A gente não tem... A gente fica emocionada. Não, essa história mexeu muito comigo, porque é louco, né? Ela veio de outra cidade aqui. Sim. Caiu nas mãos das pessoas certas, né? Anjos, né? Que sabem o que estão fazendo. Claro, tem risco, muito risco. Sim. Mas olha que legal, gente. Graças a um ultrassom que pôde identificar cedo, né? Cedo. Porque eu tô até com uma amiga minha na Finlândia agora, ela falou, aqui não tem essa de ultrassom. É muito pouco. A gente segue rotinas, geralmente... A maioria das rotinas a gente segue o pessoal da Inglaterra, né? Tem um dos maiores centros de medicina fetal do mundo, que é Fetal Medicine Foundation. A gente vai todo ano lá nos congressos. Gente, eu nunca vi alguém tanto em congresso na vida. Ele tá ou trabalhando em congresso, eu nunca vi. E lá é referência. É referência, né? Então, a cirurgia fetal, ela... originalmente foi entre Estados Unidos e Inglaterra ali. O pessoal dos Estados Unidos também. É ousado, né? Se for pensar, né? Fazer uma cirurgia dentro do bebê. Isso é relativamente novo? Tem muito tempo? Porque eu fiquei sabendo por você, eu não sabia. Do ponto de vista da medicina, sim, mas são cirurgias que já vêm sendo pesquisadas e testadas e tudo mais há mais de 30 anos. Que legal. Né? E todas as cirurgias que a gente realiza, elas não são experimentais, são cirurgias que têm nível 1 de evidência científica e que já é preconizado como uma ferramenta testada e tudo mais, né? Então, eu não faço cirurgia experimental aqui. Para isso, a gente precisaria estar dentro da universidade, a gente deveria estar seguindo uma linha de pesquisa, com o comitê de ética aprovando e tudo mais. Já é o jogo rolando, né? Exatamente. Já é o que precisou, esses vêm, intervêm. E são casos muito ímpares, muito específicos, né? Então, normalmente, quando vem, a gente analisa para ver se tem indicação ou não. Aí todos vocês discutem o caso? Sim, a gente tem parâmetros, né, que a gente tem que seguir ali. Nem todo mundo tem indicação de fazer. Às vezes a criança tem indicação de fazer, mas a mãe tem contraindicações. E aí você tem que ponderar a relação de risco, de benefício. Sim. Não é simplesmente querer ir lá e resolver o problema. A gente tem que saber se tem critérios, né? Se a mãe vai ficar bem, né? Se a gente tem uma alta probabilidade de sucesso. Porque a gente vai expor a mãe a um risco. Sim. Né? Então, se não for um risco que a gente não tenha na outra ponta ali uma chance de sucesso alta, né? Não justifica a gente simplesmente correr. Então, a gente tem esse cuidado.
Nossa, né? pensando no pai, gente. Vendo a mãe e o filho. É angustiante. E o caminho Situação. até a paciente estar dentro do bloco cirúrgico, ele é difícil, porque tem questões de financiamento disso, né? É uma briga até lá, depois que está dentro, a cirurgia em si, depois o acompanhamento da gestação, ou seja, é uma expectativa grande. Sim. Né? E um então, safezinho, ele às vezes que cabe na palma da mão. Exato. E vocês estão lá minuciosamente. Né? É fantástico isso. É. E o tanto que a ultrassonografia é importante, né? Que a gente fala, Primeira vez que eu entrei numa cirurgia fetal, assim, que eu tive a honra de ser treinado pelo Dr. Fábio Peralta, assim, que literalmente pegou na minha mão e por quem eu tenho uma gratidão enorme, que é um dos maiores cirurgiões do mundo, assim. Mas é a primeira vez que eu entrei e que eu tava ali, sabe? Eu acho que foi, depois de tanto tempo de medicina, foi uma das maiores emoções que eu tive. Da ficha demorar a cair, sabe? Assim, e foi em São Paulo, dentro de um grande hospital. Então, aquilo, assim, pra mim era tudo muito... Era muito, sabe? E a partir disso, depois a gente ter conseguido criar o serviço em Belo Horizonte, né? E vê-lo... Que é referência, né? Correr e a gente tem os resultados e... Isso não tem preço. Não tem. É fácil com o coração. Não tem. E você chega no seu consultório, eu falo isso pra todo mundo, eu falo, gente, eu amo Batistuta, parece que eu tô encontrando um ente querido, assim. É um abraço aconchegante, é olho no olho, é um carinho. Ele olha o ultrassom e fala, olha aqui. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá com... Você lembra? O pé cruzado. O Léo. Eu conheci o Batistuta, eu tava indo fotografar na Fetale. E aí, aquela equipe monstra lá, que adora... Eu sou, não sei o que, eu faço cirurgia fetal. Eu falei, cirurgia o quê? Você faz cirurgia dentro do ventre da mãe, no bebezinho? Isso existe? Existe. No final, eu tava... A gente vai fazer seu exame. Eles foram fazer um exame em mim. Eu tava já mancando uma gestação que eu não podia... ficar tanto tempo em pé, assim, e eu sou espoleta, sou 220, e toda a equipe já tá bom de foto. Renata, vem cá, vamos fazer ultrassom? E você, eu falei, agora, vamos ver meu bebê. De repente, faz ultrassom, o Leozinho com os dois pezinhos, as perninhas cruzadinhas. Do jeito que eu fico, gente, é surreal. Aquele pezão de jacaré, que até hoje é aquele pé gigante, igual o da mãe e do pai. É sensacional, eu acho assim... Acho que foi na inauguração da Fetale, Santo Agostinho. Foi. E assim, é mágico, né? Ao mesmo tempo também que tem a hora de dar notícia ruim, que eu creio que deve ser uma parte muito angustiante, né? Pra vocês. Tipo, dar algumas notícias deve ser uma parte difícil. A gente tá ali pra isso, né? A gente tá ali pra isso, né? Então, quando eu tô fazendo ultrassom, a ideia é exatamente identificar a doença se ela estiver ali. Sim. Né? A gente tirar essa informação da obscuridade ali, né? E trazer à luz. A partir disso, a gente ter uma orientação propositiva. O que eu vou fazer dessa informação? Né? E para isso, a gente não dá para fazer um exame assim, sabe? Sim. Eu já reparei, seus exames são com bastante cuidado, atenção. Não dá, né? A gente está falando assim, você dá uma notícia ruim para um pai e para a mãe, não é você entregar um resultado e tchau. Não então, assim, e o sistema, né? Ele te força a fazer tudo correndo, com o horário marcado, né? Então, isso é até uma questão que eu sempre atraso, porque você está lidando, cada um é um. Mas a gente então, você tem uma rotina ali, mas Sim. as pessoas têm demandas diferentes, Sim. né? E eu tenho um trauma até não foi aonde você atende, não, viu? Foi quando eu perdi meu primeiro bebê, minha primeira e única perda, né? Antes do Léo. E aí eu fui sangrando, eu falei pra minha outra médica, que é uma querida também, falei, olha, eu acho que eu tô dando um aborto. Ela corre pro hospital tal. Fui correndo, que era referência e tal. Na hora que eu consegui, porque parece que o cara do ultrassom não tava lá, na hora que eu consegui finalmente entrar, que tava uma fila, assim, tava muito cheio no dia, ele falou assim, pode levantar, não tem bebezinho aí não, mas depois você faz outro. Daqui a pouquinho você engravida. Aquilo pra mim bateu tão pesado, e ainda falou assim, levanta, que eu lembro que deu um pingo assim de sangue na cadeira, ele, pode deixar que eu limpo. Tipo assim, era uma pressa tão grande aquilo, e me dando uma notícia pra mim tão... Que, poxa vida, eu ainda tinha esperanças. Tanto é que eu tive sangramento do Léo. E o Léo tá aí com 2 anos, saudável, super bem. Então, sangramento nem sempre, né? Quer dizer que tá perdendo mesmo. E aí foi uma notícia assim, que ele me deu uma paulada, assim. Eu lembro que eu acho que eu nunca mais, acho que eu nem fotografei nesse hospital. Eu tomei trauma do hospital. Por causa de um profissional. E essas informações, elas ficam ali no inconsciente da gente, que
mesmo que você volte, algum sentimento A pessoa te desagradável, uma traumatiza sensação... ali. E ele teria E- os mesmos segundos para falar, ao contrário. Concorda? É, Mesmo com pressa, tá? Sim. Eu sei que ele estava com pressa, muita gente lá é questão e de tudo, ok. conexão. É. É conexão. Olha, eu sei que é difícil e tudo, mas, sabe, tem que ter tato também. Eu acho que, igual você falou, o médico tem que ter essa humanização. E eu tenho vários, quando eu conto esse caso, eu tenho vários casos de pessoas que falaram comigo também Isso é muito aconteceu. comum. É triste isso, E eu né? sei que possivelmente ao longo da minha vida, eu já devo ter agido de uma maneira assim também, sabe? No automatismo, né? Mas quando a gente vira pai, quando a gente começa a lidar com o sofrimento, quando a gente quebra um pouquinho a casca e se dedica a fazer isso, porque eu falo o seguinte, a mulher engravida de 2 filhos, né? Ela engravida do filho que ela sonha, que ela planeja, e cada dia ela bota uma decoraçãozinha nele, cada dia ela planeja. Uma expectativa, tá? E né? tem o filho que ela carrega no ventre. Então, quando o filho que ela carrega no ventre é muito distante daquele filho que ela planeja, né? Por exemplo, quando essa criança ela tem uma patologia ou ela tem alguma informação ali que foge daquilo que ela sonhou, né? Isso é um processo de desconstrução. Sim. Né? Então, muitas vezes, quando você perde aquele bebezinho, mesmo que seja no início da gestação, que você tem um abortamento, você está perdendo desse filho que está dentro do útero, mas esse aqui que você planejou, que está no seu coração, ele ainda não morreu. Nossa. Né? E você isso. aproximar essas 2 crianças é o papel da gente. Sim. A Mari escreveu um texto lindo, né? Falando assim que a gente é ponte. Né? Legal. A gente é mesmo. ponte entre esses 2 bebês. Verdade. Então, a gente tentar aproximar essas 2 realidades com carinho, com respeito... Sim. Né? Muito mais do que você fazer um exame de ultrassom, é saber como utilizar dessas informações do ultrassom em prol dessa família. Com certeza. Né? Pelo menos para ter um pouco mais de dignidade. Sim. Né? E faz toda a diferença para o conforto na hora, para saber, né? A gente trouxe aqui no podcast a Ângela Dariva, que contou, né, do Theo, quando ela soube que ele tinha síndrome de Down, né, que era uma criança atípica e tudo. Como que o médico falou? Ele já falou, já contando que tinha um esquema para tirar a criança. Olha o tanto que isso é sério. Louco, né? Isso é louco, porque isso não só é antiético e monstruoso, né, na minha cabeça, porque não faz sentido nenhum essa informação, como também ele que ia ser o cara beneficiado com isso também. É um cuidado que eu procuro ter como profissional muito doido. sempre, sabe? De não cair nessas pessoas que existem também. Não, e não é só isso, assim, porque a gente, como profissional, você tem o seu senso do que é o melhor, do que é o certo, do que você faria, mas a questão não sou eu. A questão é o paciente, o que ele quer? Sim. Quem que é ele? Né? O que ele espera a partir daquela informação? Sim. O que ela quer fazer da própria vida? O que ela quer fazer da vida do filho? Isso não me pertence. Não te pertence. Eu tenho uma cliente que ela foi diagnosticada que o bebê, ele nasceria e sobreviveria poucos minutos, poucas horas. E aí deram a opção para ela, né? De interromper a gestação. E ela falou, não, eu quero ir até o final. Sim. Conhecer meu filho. Isso é uma decisão dela. Se ela quisesse fazer isso antes também, é uma decisão dela. Então, acho que assim, em alguns casos, né, que tem essa possibilidade, né, de escolha, é deixar a mãe à vontade. E eu mesmo. até entendo a postura de alguns profissionais nesse sentido, né? Porque acontece o seguinte, parte da formação nossa, como profissional, muitas vezes ela é feita dentro de maternidades públicas, né? E o sistema precisa dar direcionamento para essas questões. Né? Então, acaba que o sistema ele acaba sendo agressivo, né? Ele acaba sendo, não que ele queira, assim, mas ele precisa e muitas vezes você acaba intervindo demais, né? Sim. E cada ser humano tem seu tempo, tem seus valores, tem suas crenças, né? Esse tato. E essa formação da gente ter que resolver o plantão, sabe? A gente tem que esvaziar a fila, a gente tem que dar solução para questões do próprio sistema, faz com que, às vezes, a gente atropele as questões e acaba sendo violento sem querer. Eu acho que esse caso do médico que fez o ultrassom e falou, pode ir, não sei o quê. Eu vi que ele estava
realmente com uma demanda alta, que ele chegou lá, tava uma fila, assim, tava cheio. E, pelo que eu tinha entendido ali, tava uma coisa atípica do dia. Eu me coloco também no lugar do outro, assim. Eu entendi, mas bateu pesado. E, assim, é o tanto que, ao contrário, né? Eu chego lá na Fetale, né? Ou até no Vila da Serra, né? Sim. Quando tem a Fetale dentro do Vila da Serra, gente, tem a Fetale no Santo Agostinho também. E, assim, nossa, eu me sinto tão abraçada. Independentemente se é você, se é a Mari, tudo. Ó, fazendo jabá aqui, mas é porque... não é nem para falar da Fetale, é para falar desses profissionais, gente, que fazem toda a diferença pra gente em escolher uma pessoa. Se você vai num ultrassom, por exemplo, e você fala, foi legal, gostei, não volta. Você tem que amar, você tem que sentir em casa. Eu acho que tem que, não menos que isso, porque a gestação é uma experiência única e ela tem que ser muito bem vivida. E, assim, tem percalços ainda no meio do caminho. Imagina, você não criar essa sinergia com a pessoa. Então, sim. Assim, a gente tenta. Vocês são maravilhosos. A gente tenta mesmo, do fundo do coração. A gente procura... Né? É muito difícil. O dia a dia ele é muito difícil, porque são várias demandas, né? Às vezes você acabou de dar uma notícia péssima para uma mãe e você tem que atender outra e você ainda está assimilando aquilo também. Exato. Né? Exatamente. Porque não tem como. Vocês são super coração lá. E tem problemas pessoais, e Sim. tem problemas de articulação do próprio serviço, e tem dia que a gente tem demandas que fogem do esperado, aí atrasa um pouquinho, a pessoa fala, poxa, mas eu tinha não sei o quê. Exatamente, né? E aí você vai só somatizando aquilo. Exato. E aí acaba que você fica, às vezes, tem dia que você não tá legal, né? E acaba sem querer... não sorrindo, ou, enfim. Já é ser humano, mas mesmo assim, todos os ultrassons que eu fiz com o pessoal foram maravilhosos. Vocês são esclarecedores. Muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer. Acho que é um tema que muitas mães têm dúvidas na comunidade, né, de ultrassom e tudo. Mas eu cheguei lá com 6 semanas e não vi o coração. E tem coisa que eu até adianto antes. Olha, o ideal é mesmo fazer com 8 semanas, para não ter... Porque tem essa lacuna, né? Sim. Da data da última menstruação, da DUM. E as mães ficam ansiosas quando faz muito cedo. Muito cedo, porque ainda nem desenvolveu ali ainda. Então, assim, tem umas coisinhas que dá pra gente saber antes pra acalmar a gente. Então, espero que a gente Então, assim, só pra finalizar, já te interrompendo, assim, porque nós começamos e a conversa vai fazendo assim, né? Eu acho muito importante e que as mães saibam, assim, o que é uma rotina, assim, de uma gestação habitual. A gente faz o primeiro exame de ultrassom ali no iniciozinho, né, de 7, 8, 9, 10 semanas, né, para estabelecer a data da gravidez. Depois a gente recomenda fazer o morfológico primeiro trimestre, onde vai ser avaliada a translucência, feito os cálculos de risco. Que é o nucal que eu falei, né? Exatamente, a translucência nucal, exatamente. Mas ali é um exame, a gente pode fazer um exame mais completo. A translucência nucal, você só mede a nuca. Você fazer uma avaliação total do bebê, a gente avalia toda a anatomia da criança, inclusive a nuca. Entendi. Tá? É um dos exames mais importantes, né, da gestação? É um dos mais importantes porque no início a gente já consegue direcionar e rastrear muita coisa. Rastrear muita coisa e fazer profilaxia. Depois disso, a gente... Geralmente, tem gente que faz no meio do caminho para ver sexo, dar uma olhadinha. Mas a gente recomendaria fazer um morfológico de segundo trimestre, que é um exame que vai ali de 20 a 24 semanas, onde a gente vai reavaliar toda a anatomia do bebê, mas já num bebê um pouquinho maior, onde você tem uma anatomia mais bem estabelecida. Tá? Que é aquele exame que a gente consegue ver as feições 3D. Já começa a ver o 3D, já começa... A gente avalia o ossinho do nariz, avalia coração, avalia a nuquinha, avalia o Doppler, avalia o colo do útero para fazer o rastreamento de parto prematuro, né? Depois desse exame, a gente avaliando a mãe e o filho, Exatamente. Tudo junto e misturado. Né? Depois disso, a gente vai fazer o eco, que hoje é um exame que é sobre ecocardiograma, né? Para avaliar o coraçãozinho do bebê. Hoje é uma rotina, inclusive, ela já foi estabelecida pelo SUS. Que legal. Com uma rotina em Parece que tem gestações pouco tempo, de né? baixo Que risco. agora é Exatamente, foi, se eu não me engano, ano tempo. passado. Saiu uma eu vi o caso portaria. da Taylaila, que a filhinha dela teve, e ela falou que acho que ela tinha feito no outro filho, e nesse ela não sei se ela não ia fazer, alguma coisa assim. Sim. E que é muito importante, tem que fazer esse exame. Muito importante. Talvez um dos exames, assim, também... Todos são importantes. Que a filha dela teve que fazer aquela cirurgia, né? Sim. E a ideia é essa, a gente tentar detectar uma alteração
para direcionar esse bebê para uma maternidade de alta complexidade, que ele já vai nascer, vai ter uma equipe de cirurgia cardíaca pediátrica, vai ter uma equipe de cardiologia pediátrica, a neonatologia já vai estar com o leito reservado e os profissionais vão estar aguardando aquela criança. A gente vai programar o nascimento, né, para uma data onde a equipe está toda montada ali, e isso faz a diferença dependendo do tipo de cardiopatia. Olha que importância do SUS agora tá. Sim, e com esse outro exame. detalhe, né? Tanto de Uma criança que vai nascer aqui em Belo Horizonte é uma coisa. E quantas crianças que a gente atende do interior todo e que, se a gente detectar esse bebê lá, né, essa mãe já vai vir para um centro de atenção terciária. Porque lá ela não vai ter essa estrutura. Não vai conseguir fazer o diagnóstico. Né? Exatamente. De então, nascimento. ela já pode programar a vinda, pode mudar tudo. Gente, é muito importante. Exatamente. E para finalizar, a gente faz no final da gestação, depois ali de 30 semanas, um outro Doppler, né? Uma avaliação geral do bebezinho, né? Para ver crescimento, para ver o estado nutricional da criança, né, tentar fazer um resgate ali de alguma coisa que passou desapercebido, né? Então são os exames principais, né? No início, o morfológico primeiro trimestre, o morfológico segundo trimestre, o ecocardiograma e o Doppler no final da gestação. Esses são os de praxe, né, Exatamente. Gente? Agora, por exemplo, eu tive diabetes gestacional e tinha que ter um ultrassom lá no finalzinho para ver se a circunferência do bebê tinha recuado um pouco, porque eu cortei o doce, né? Cortei o carboidrato, para ver se ele estava controlado ou estabilizado, né? Não crescesse tanto. Então, aí tem situações específicas, né? As doenças específicas, e aí a gente tem um protocolo. Que aí o médico pede, né? O seu obstetra. Aí já não é mais só para rastreamento, aí você já está fazendo um acompanhamento, olhando parâmetros que ajuda a gente a identificar se aquela doença está piorando, se está melhorando. Tanto é que o Gui falou assim, pronto, tá estabilizado. Falta uma semaninha, 2 pra você parir, pode liberar o doce. Foi maravilhoso. Eu fui tão certinha, gente. Aí o ultrassom foi liso. Eu falei, pronto. É maravilhoso, assim, poder contar com essa tecnologia, com pessoas especializadas, né, para ajudar. É igual na minha gestação, jamais saberia, né, da circunferência, ou estava dando tudo certo, da pré-eclâmpsia, de eu ter essa profilaxia, de eu conseguir tomar um remédio. E quantas mães podem, né, fazer esses ultrassons para precaver, para prevenir doenças e dar tudo certo. Então, assim, sou super fã, né, de vocês, que são tão, fundamentais na vida das mamães. E assim, eu vou morrer de saudade. Eu queria ter 10 filhos só pra fazer ultrassom com Batistuta. Eu fico todo envaidecido. É muito pra mim, bom. E, gente, ele ficava um ter... tempão comigo, maravilhoso. Muito obrigada por tanto carinho, por vir aqui falar com as seguidoras, né, com essas mamães, primeira viagem. Mamães, compartilhem, mandem para outras mamães também, curtam o canal, para vocês terem esse acesso a tanta informação, né, a tantos episódios enriquecedores. E hoje aí uma aula aí do E Batistuta. Eu tenho acompanhado Escrito por Luz e, assim, é fantástico. Ai, que bom. Fantástico, eu tá fico de parabéns. Muito feliz. Porque... Por isso que eu falei que eu fiquei muito lisonjeado e feliz mesmo de estar aqui, porque eu vejo o carinho com que você faz e a importância que é para as mães ou para aquelas que estão planejando entrar nesse universo. Né? Às vezes uma ou outra fala assim, nossa, eu queria tanto saber sobre isso, aquilo. Eu falo, nossa, tem episódio que fala sobre isso. É tão legal você poder suprir. E essa ideia, essa vontade minha foi justamente quando eu descobri o útero bicorno, que eu falava, gente, mas ninguém me explica como é que é isso. Eu não achava nada na internet. E aí eu falei, gente, eu posso ajudar as mães trazendo especialistas e pessoas também para contar da maternidade e conseguir juntar isso e ter um material foda mesmo, ter um material bom e tá ficando para muito essas legal. Mamães ficarem, de primeira viagem principalmente, né, que elas são muito curiosas, ficarem confortáveis em todos os temas, né? Nossa, eu tenho diabetes gestacional, já falamos sobre isso. Nossa, por que eu tenho que fazer tanto ultrassom? Por que isso, que aquilo? Ter as respostas de especialistas que realmente elas podem contar. E um deles é você. Estamos aí. Aqui, gente, eu atrasei. A pessoa ainda... Olha aqui. Eu atraso o podcast, a pessoa... Eu vou tirar a leite, tá, gente? Eu atrasei. A pessoa ainda vem aqui com esse mimo maravilhoso. Você é assim. Mais do que merecido. E é papai de quantos? 3. 3, aí, ó. Mas meus menininhos já estão com 18 anos, 15 anos. O ultrassom naquela época era diferente, né? Era diferente. Quem dera ele tivesse um Batistuta naquela época. Mas eu fiz de todos eles. Você fez de todos, meus né? Filhos, Não, esse não é tão antigo assim, né? Não, mais ou menos. A gente não pode contar isso, não. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi leve, foi gostoso, esclarecedor. E, assim, é muito bom poder passar isso para vocês.
E qualquer coisa, gente, ó, ele tá lá na Fetale. Um abraço. Um abraço, obrigado. Obrigada. Obrigado. Gente, calma. Quem não desligou ainda vai ter um bônus track aqui, porque o Renato, que tá atrás das câmeras aqui no Operacional, fez uma pergunta sensacional e eu falei, não, volta o podcast que a gente vai fazer essa última pergunta, assim, que a gente passou de ser percebido porque foi tanta coisa, a gente fluiu tão naturalmente que a gente não fez essa pergunta. E agora a gente vai fazer. Batistuta, responde. Vamos falar agora tudo que o Renato perguntou. Como que pesa o PP, percentil. Ele ficou curioso, imagino tanto que vocês ficaram, né? Vão ficar curiosos aí também. E é muito importante essa pergunta, não pode passar batido. Vamos lá falar sobre isso rapidinho aqui, que nosso tempo já acabou. O Renato perguntou se é possível pesar o bebê dentro do útero, né? Na verdade, não. Né? O peso da criança é quando a gente coloca na balança. O que a gente faz, a gente infere o peso a partir das medidas. Existem fórmulas matemáticas, né? E a gente vai usar alguns parâmetros do bebezinho, como, por exemplo, a circunferência da cabecinha, a circunferência do abdômen, o comprimento do osso da coxa. E aí uma fórmula matemática usa esses valores e mostra pra gente, né? Deduz um peso aproximado, que tem uma margem de erro aí de mais ou menos 10% a 15%, a depender da fórmula utilizada e de outras questões técnicas, tá? Então, quando a gente vai pesar o bebezinho ali, a gente está tendo uma estimativa, né? E tem essa margem de erro. Às vezes é uma surpresinha, um pouquinho mais gordinho. Exatamente. Ou mais pouquinho mais magrinho. É. Eu vejo muito isso na sala de parto. Nossa, mas na sonografia ele estava com tanto. 400 gramas a menos, mas é mais ou menos isso. Exatamente. 300, 400 gramas que dá diferença. Exatamente. Eu vejo bastante essa diferença. E a gente não fica querendo adivinhar o peso, não, mas tem né? muitas vezes que eles falam, nossa, na ultrassonografia foi 3.600 e nasceu com 3.600. Tipo assim, é raro, mas acontece. Mas é uma coincidência, né? E a ideia não é se acertar o peso, né? É Mesmo porque não é a ferramenta não foi feita para isso. Sim. Não é para a gente ter uma estimativa, uma aproximação, né? Porque a partir dessa informação a gente também detecta outras alterações, né? Então, e percentil, essas coisas, as mães são muito enfocadas com percentil, né? Isso, às vezes o pessoal fica muito querendo saber, assim, filigranas a respeito do percentil. O percentil nada mais é do que um peso relativo, né? Pra gente calcular... Você me falou do Bruno que estava baixo. Sim, aí é o seguinte, a gente usa o percentil porque a gente precisa ter um parâmetro de comparação, né? Então, a gente estabelece um padrão de normalidade e dentro desse padrão de normalidade existem as variações do normal para mais e para menos, que é o que a gente chama de desvio padrão. Né? E com isso a gente constrói uma curva que ao longo de toda a gestação do bebê a gente pode inferir o peso do seu bebê, né? Calcular o peso estimado e comparar com essa curva para saber se o peso dele está na média, está acima da média ou está abaixo da média. Entendi. Tá? E aí você tem muitas variáveis envolvidas, né? Então, por exemplo, essa curva muitas vezes ela é baseada numa população que não a nossa. Né? Então, dependendo da origem étnica da população que eu estou comparando, né, os meus bebês sempre vão ser um pouquinho menores. Sim, às vezes né? na segunda gestação lá, você já vê que a mãe é mignon, o pai é pequenininho também. Exato. Falou, olha, o seu outro nasceu, lembra, pequenininho? Esse também é. E a população brasileira, ela não é uma população homogênea, né? Não, você pega, por exemplo, a população do centro-oeste de Minas é diferente da população lá do... E você repara muito isso no ultrassom? Sim. Que né? loucura. Então, tipo assim, assim, o ideal é aqui em BH... É mais ou menos isso. Exatamente. Olha que legal. É possível, inclusive, você fazer uma curva para a sua população. Que legal. Né? Você pode estabelecer um padrão de normalidade. Você fez uma curva do meu bebê 1 com 2. Ele falou, olha, esse é menorzinho que o Léo. E nasceu mesmo, mas já alcançou, gente. Tem nada a ver, viu? Às vezes... E isso não é problema, tá? Então, assim, você tem um bebê que foge ali do padrão, né? Não necessariamente isso é doença. Sim. Mas a gente... né, médico, a gente tem que estar um passo à frente. Então, eu tenho que tentar identificar o problema antes dele acontecer. E aí, para isso, a gente usa o peso como uma maneira de a gente selecionar também quais crianças eu tenho que intensificar essa monitorização. E aí, eu vou usar outros parâmetros, como Doppler, como uma história materna, né, saber se a mãe tem doença ou não, né, se ela é hipertensa, se ela é tabagista,
né? Saber Tem dos todo avós, um se são grandes ou rastreamento, não, né? se os pais, eles são mignon ou não. Por exemplo, né? a minha família, eu sou cabeçuda, tá, gente? O Rafael também. E o Léo sempre estava acima da curva da cabeça. Eu nunca preocupei com isso, porque eu falei, não é alguma coisa que ele tem atípica. É porque é a formação mesmo da nossa família. Exatamente. Eu já sabia disso antes mesmo de vocês me falarem. E até nas consultas com a Mona, ela falava, nossa, mas a cabeça dele, toda consulta sobe um pouquinho mais do gráfico, ela foge do gráfico. Eu falo, mas olha aqui, minha cabeça. Inteligência sobrando. Inteligência sobrando. Aqui, Batistuta. Obrigada pelo esse bônus, né, no finalzinho, tão importante, né? É isso, gente. A gente não consegue deixar o convidado embora. E, Renato, muito obrigada, viu? Obrigado, pela Renato. pergunta excepcional. Até o próximo, gente. Curtam aí, compartilhem. Vocês já sabem de tudo aí. De core salteado. Esperando vocês para o próximo.